Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise super detalhada da questão de número 94, Enem 2023, principal, caderno azul. O enunciado dessa questão nos diz o seguinte: em uma indústria, o controle da dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras. Uma vez que sais pouco solúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos, podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidade que consideraram os seguintes parâmetros. Aí o Enem nos deu aí uma tabela com 5 testes. Os parâmetros medidos: cálcio, cloreto, turbidez, coliformes totais e sólidos sedimentáveis. A pergunta: qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução em tubulações? Muito bem, galera. Para a gente fazer a análise super completa dessa questão, eu preciso primeiro te explicar o que é essa tal de água dura, que ele está falando dureza da água. O que é esse termo chamado água dura? Ah, professor, água dura é gelo. A gente bota água no congelador, ela congela, vira uma água dura. Não, negativo. Quando você fala em água dura, esse termo que a gente usa na química é para designar, galera, uma água que ela é rica em cálcio e magnésio. Então, uma água dura, vocês têm que imaginar que é uma água que ela tem muito cálcio e ela tem muito magnésio. Professor, mas isso é ruim? Sim, excesso de cálcio e excesso de magnésio na água é ruim. Por quê, galera? O cálcio e o magnésio, eles têm a capacidade de precipitar vários ânions. Por exemplo, ânions de sabão. Então, quem já assiste às resoluções aqui, as análises das questões que eu faço, sabe que rola uma aula do assunto, né? Que é isso que eu estou fazendo com vocês agora. Passando um conhecimento super específico e várias informações referentes a esse conteúdo. Então, quem já assistiu resoluções antigas aqui do canal, se você não assistiu, convido você a maratonar. Eu já falei em aulas anteriores sobre a questão do sabão. Existem basicamente dois tipos de sabão. Existem sabões catiônicos e sabões aniônicos. Os sabões cujo o princípio ativo é um ânion, eles facilmente formam precipitados na presença de cálcio e magnésio. Isso significa que é como se o sabão ele não atuasse, ele não fizesse espuma. Então, a água dura ela é uma água que o sabão não faz espuma. Consequentemente, ele não vai lavar bem, ele não vai fazer a propriedade, a ação que é esperada de um sabão. Além do que, uma água que tem muito cálcio e magnésio, ela provoca ressecamento nos cabelos, é ruim de você tomar banho, porque até a ação do shampoo também fica dificultada. Uma água que tem muito cálcio e muito magnésio, ela pode causar entupimento das tubulações, porque esses materiais eles podem ir se depositando ao longo do tempo, gerando vários e vários tormentos, várias dores de cabeça. Professor, mas como é que a gente obtém essa água dura? Na realidade, a água dura, vou dar um exemplo para vocês, tá? A água do mar ela é uma água que, dependendo da interpretação, ela pode até ser considerada uma água dura, é uma água que tem muito cálcio e magnésio. Você, por exemplo, não toma banho na água do mar. Experimenta passar um shampoo na tua cabeça e lavar com a água do mar, ver se ele vai fazer espuma, né? Um sabão, alguma coisa do gênero. Então, muitas vezes, quando a dessalinização da água ela não é feita de forma eficaz e eficiente, você pode ter sim uma água dura. Mas existem fontes que não necessariamente são água do mar, que dependendo do contato que essa água teve com alguma rocha, uma rocha que tem muito cálcio, muito magnésio, e esses minerais eles podem se soltar, ficar presentes na água e, consequentemente, você ter uma água dura. Então, o próprio texto da questão, não sei se vocês perceberam, mas ele fala que controlar a dureza da água numa indústria é importante. Por quê? Caldeiras. O que a água dura pode fazer nessas caldeiras? Uma vez que sais poucos solúveis formados a partir de sulfatos e carbonatos. Como assim, professor, sais poucos solúveis? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui, galera, a tabela de solubilidade de sais. Se você já estudou funções inorgânicas,
Mais especificamente, se você já estudou sais, você em algum momento já ouviu falar sobre uma famosa tabela, que é a tabela de solubilidade de sais. Essa tabela, ela tem a função de me dizer qual ou quais sais são solúveis e quais sais são insolúveis. Professor, mas é importante então que eu decore toda esta tabela? Não. Aí que mora um ponto importante. Deixa eu vir aqui para mostrar uma coisa para vocês. Ó. Isso aqui que vocês estão vendo é a matriz de referência do Enem. Ou seja, foi tirado da matriz de referência do Enem, é o conteúdo programático da prova do Enem. E nesse conteúdo programático, eu quero destacar uma coisa aqui. Ó. Tem gente que não lê o conteúdo programático do Enem. É importante que você saiba. Ó. Cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. Esses 4 sais derivados desses ânions, é importante que você lembre. Cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. Professor, quem são esses caras? Cloreto, o íon Cl-, carbonato é o íon CO3, 2-, nitrato é o íon NO3-, e sulfato é o íon SO4, 2-. Por que é importante você saber esses 4 carinhas? Vamos lá. Voltando aqui para o slide, vamos colocar aqui os nossos caras. Cloreto, carbonato, o nitrato e o sulfato, certo? Bom, se a gente analisar aqui os cloretos, a regra da solubilidade dos cloretos, ó, os cloretos estão bem aqui. Nessa tabela está dizendo que os cloretos, como regra, eles são solúveis, com exceção de prata, chumbo e mercúrio. Ou seja, se você pegar cloreto de sódio, é um sal solúvel. Agora, se for um cloreto de prata, um cloreto de chumbo ou um cloreto de mercúrio, ele já passa a ser um sal insolúvel. Cloreto de prata é um sal que a gente vê muito nas questões, tá? Eu vou colocar aqui, galera, os principais sais insolúveis que podem estar dentro de algum contexto, tá? Então, cloreto de prata é um sal insolúvel. O cloreto, ele é muito utilizado nas reações de precipitação da prata. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma solução que tem íons prata, né? Então, se eu tiver aqui uma solução que ela tenha o íon Ag+, o que eu faço? Eu jogo uma outra solução aqui que tem o íon cloreto. Aí o Ag+, e o Cl-, eles se encontram aqui dentro e formam um sal insolúvel, formam um precipitado. Então, isso é uma maneira de precipitar prata através da reação com cloretos. Posso precipitar também chumbo a partir da reação com o cloreto, porque o cloreto de chumbo ele é um sal considerado insolúvel, tá? Com relação aos carbonatos, eu vou chamar a atenção aqui que, como regra geral, os carbonatos eles são insolúveis, exceto se for do grupo 1 ou carbonato de amônio. Não sei se vocês viram aqui, ó, que ele falou sulfatos e carbonatos. Qual que é o lance, galera? É que você tem na água dura cátions, cálcio e magnésio. Se você tem cálcio e magnésio, isso significa que o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio, eles são sais insolúveis. Ah, professor, está fazendo sentido então essa questão do Enem, ó. Uma vez que sais pouco solúveis, praticamente insolúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos. Então, esses sais que têm carbonato, eles podem se acumular no interior das tubulações. Então, se nessa água tiver carbonato, na água dura tiver carbonato, o que vai acontecer quando o carbonato se encontrar com cálcio? Vai precipitar carbonato de cálcio. O que acontece se o carbonato se encontrar com magnésio? Vai precipitar carbonato de magnésio. Esse precipitado no interior das tubulações, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um acúmulo e, consequentemente, uma obstrução. Então, esse acúmulo e essa obstrução, galera, que a questão do Enem fala, ela é causada por sais que são insolúveis. Inclusive, desses 3 sais que eu apresentei para vocês até o presente momento, eu vou dar um destaque para esse aqui, que é o carbonato de cálcio, que ele já caiu várias e várias vezes na prova do Enem. Carbonato de cálcio, gente, ele é o sal que está presente em rochas carbonáticas, estalactites e estalagmites são compostas, dentre várias outras coisas também, por carbonato de cálcio.
Vale destacar que esse sal, carbonato de cálcio, tá, galera? Ele é um sal que ele é sensível a ácidos, ele é um sal insolúvel, tá? Mas se você colocar ele para reagir com ácido, ele tende a formar um sal solúvel, água mais CO2. Isso é uma das reações mais famosas que existe na prova do Enem. E para quem acompanha minhas resoluções analíticas aqui que eu faço das questões do Enem de longa data, já viu eu falar dessa reação N mil vezes. Carbonatos ou bicarbonatos, quando reagem com ácido, formam sal, água e CO2. Perdão, galera. Então, é necessário que você tenha essa visão sobre essa reação, que é uma das mais importantes para a prova do Enem. Esse carbonato aqui, galera, o que acontece? Quando ele entra em contato com ácido, ele forma sal solúvel, água e CO2. As cavernas, por exemplo, que tem as estruturas, as estalactites e estalagmites, elas são rochas carbonáticas. A casca do ovo, ela contém também carbonato de cálcio. Tanto que se você deixar a casca do ovo de molho no vinagre, a casca vai ficar mole, porque ela vai formar um sal solúvel. Você meio que vai desfazer a casca. Os corais têm também carbonato de cálcio. É por isso que a água do oceano é uma água alcalina, porque a água alcalina evita a deterioração do carbonato de cálcio. Então, desses 3 sais que eu falei para vocês até o presente momento, o mais importante de todos, de você estudar as características dele, e aqui eu citei algumas, é o carbonato de cálcio. Esse cara tem muitas e muitas aplicações, tá? Só que além do carbonato, nitrato. Nitrato a gente não precisa se preocupar, porque vejam aqui a regra de solubilidade dos nitratos. Todos os nitratos, como regra, são solúveis e não tem exceção. Então, nitrato de qualquer coisa é solúvel. Agora, sulfato, que está na matriz do Enem também. Os sulfatos, se vocês olharem aqui, como regra, eles são solúveis, mas tem exceção. Cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Ou seja, se a água dura ela tem cálcio e eu jogo sulfato, o que eu vou formar? Eu vou formar sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, galera, é um sal, por exemplo, que ele está presente no giz, aquele giz utilizado em lousas de giz, aquilo ali é feito de sulfato de cálcio também. O gesso é feito de sulfato de cálcio, né? Então, se você for seguir uma área médica, ortopedia, vai mexer com gesso e tal, sulfato de cálcio é a composição, é um sal insolúvel. Tanto que o gesso, né, quando você joga ele na água, fica aquele caldo esbranquiçado, porque ele praticamente não se dissolve na água. Então, a grande... e eu vou chamar a atenção de vocês também de um outro sal aqui, que é um carbonato. Eu falei carbonato de cálcio, mas eu queria falar para vocês também do carbonato de bário, tá, galera? Que é o BaCO3. Carbonato de bário, vou colocar aqui BaCO3 e vou colocar também o sulfato de bário. Vamos colocar aqui o carbonato de bário e vamos colocar o sulfato de bário, ok? Bom, se vocês analisarem comigo, o carbonato de bário ele é insolúvel, porque o carbonato de bário, a regra diz aqui, os carbonatos como regra são insolúveis, com exceção se for do grupo 1, amônio. Logo, o carbonato de bário é um sal insolúvel e o sulfato de bário também é um sal insolúvel. É importante eu falar para vocês que o bário ele é uma espécie química utilizada em radiografias de intestino e estômago. Então, quando a pessoa ela vai tirar uma radiografia de intestino ou de estômago, ela toma uma suspensão de sulfato de bário. Porque como ele é um sal insolúvel, e o bário é tóxico, tá, galera? Bário 2+ é extremamente tóxico se ele for absorvido. Só que nesse caso não há perigo, porque como sulfato de bário é um sal insolúvel, quando você toma sulfato de bário, do mesmo jeito que ele entra, ele vai sair nas fezes. Praticamente você não vai ter absorção de bário, o que garante a segurança daquele contraste radiográfico. Agora, se isso inclusive já foi tema de questões, não me recordo aqui se Enem, creio que não, falando sobre o que acontece se acidentalmente você administrar ao paciente, ao invés de sulfato de bário, você administrar carbonato de bário. Professor, vai dar no mesmo, porque ele é um sal insolúvel, tá? Só que aí você tem que lembrar que quando esse carbonato de bário chegar no nosso estômago, que é ácido,
Carbonatos, quando reagem com ácido, formam sal solúvel, água e CO2. E aí, se formou um sal solúvel, ó, você jogou o bário 2 mais livre para o teu estômago absorver e jogar ele na corrente sanguínea. O que acontece com a pessoa? Pode morrer. Olha só que loucura. O sulfato de bário é utilizado como contrastes de radiografia de intestino. Se por acidente a gente trocar por carbonato de bário, pelo fato dele reagir com ácido estomacal e liberar esse bário, a pessoa pode morrer. Olha que coisa louca, galera. E aí sim, para avaliar a água utilizada nessa indústria, ele realizou testes que consideraram quais parâmetros aqui, ó. E aí a pergunta que a gente já consegue responder aqui a questão, qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução? A obstrução é formada pelo quê, galera? Por precipitados. Precipitados esse que podem ser de cálcio ou de magnésio, que são os principais componentes da água dura. Então, vocês estão vendo aqui que o teste 1 é o único que menciona cálcio, eu não tenho uma menção de magnésio em nenhum. Então, você tem que considerar o teste de cálcio, você tem que medir o parâmetro de cálcio na água para controlar a formação desse tipo de obstrução. Quanto mais cálcio tiver na água, mais dura está aquela água, mais obstrução você vai ter na tubulação. Quanto menos cálcio tiver na água, menos dura vai ser essa água, menos obstrução você terá na tubulação. Não tem relação com cloreto, tá? Porque quem vai precipitar é cálcio e magnésio. Não tem a ver com turbidez, que é a opacidade da água, o fato da água estar límpida ou opaca. Não tem a ver com coliformes, tá? Não tem a ver com sólidos sedimentáveis. Sólidos sedimentáveis são sólidos que sedimentam. Só que no caso da água dura, o parâmetro específico que a gente olha com relação a essa sedimentação é o cálcio, tá? Então você precisa medir o cálcio para saber se a água está no padrão de ser considerada uma água dura ou não, beleza? Compreenderam tudo direitinho, galera? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Bom, se você for novo por aqui, só te falar que todas as resoluções de questões do Enem aqui do canal são nessa pegada aqui, ó. Eu trago a questão, puxo um detalhe, um assunto, abordo com vocês a temática envolvida, a gente vai além, eu falo coisas que estão além aqui da questão. Isso aqui, para quem está se preparando para a prova do Enem, não é uma das melhores, é a melhor estratégia que você pode utilizar, é maratonar os vídeos aqui do canal. Eu conto com o teu apoio, meu querido aluno, para deixar o likezão nesse vídeo, porque eu sei que você deixa like para vários e vários vídeos de entretenimento aqui no YouTube, mas isso aqui é conteúdo educacional, merece ser valorizado, beleza? Qualquer dúvida, galera, deixa aqui nos comentários, eu fico por aqui, vejo vocês na nossa próxima questão da saga Enem 2023 principal. Grande abraço a todos e até lá. Valeu!